Então, agora dando continuidade na nossa aula de fenômenos de transporte, nós vamos falar um pouco sobre os processos de condução de calor. E aí eu gosto muito dessa imagem porque ela consegue ter uma ideia bem dos processos de condução de calor, né? A gente consegue ver aqui uma fonte de calor, como fogo, né? E a gente consegue ver as moléculas sendo agitadas aqui e esse calor sendo propagado a nível molecular. Tá? Mas antes da gente conseguir entender os princípios fundamentais, eu acho importante a gente definir o que estava acontecendo na Europa no século XVIII, que foi justamente quando essa teoria ela foi criada. Né? Isso mesmo, Revolução Industrial. Tá? Então, no século XVIII, né, foi a Revolução Industrial. Tá? Então, o que estava acontecendo durante a Revolução Industrial? A gente estava justamente desenvolvendo máquinas térmicas. Tá? E essas máquinas térmicas, elas vão ser, então, a base para todo o desenvolvimento da teoria de transferência de calor. Tá? E aí é muito interessante, né, porque esse é um exemplo em que a engenharia primeiro se desenvolveu e aí depois a teoria foi desenvolvida. Então, com a construção das máquinas térmicas e do aperfeiçoamento de termômetros, começou então a ser estudado fenômenos relacionados ao calor. Né? Então, a gente tinha na época a teoria do calórico e a teoria mecânica, tá? Que as duas já concebiam um pouco como o movimento das partículas da matéria, tá? Mas não tão bem de forma concomitante. Tá? E aí, nesse contexto que Laplace e alguns dos seguidores deles começaram a defender uma nova física, que seria uma física com base universal na hipótese do movimento molecular e em forças associadas ao movimento dessas moléculas. Tá? E com isso foi então iniciada a aplicação em estudos de fenômenos térmicos e fenômenos de transferência de energia na sua forma elétrica. Tá? Então, um dos principais pessoas que contribuiu então para o desenvolvimento da teoria do transporte de calor foi Jean-Baptiste Joseph Fourier. Sim, o mesmo matemático da lei de Fourier que vocês estudaram em cálculo. Tá? Então ele é muito conhecido, né, pela transformada de Fourier, né, o número de Fourier e a lei de Fourier sobre condução de transferência de calor. Tá? E todos esses processos foram justamente criados em homenagem então a esse matemático e físico francês. Tá? Então, a base da teoria de propagação de calor, tá? Ele foi postulado então por Fourier em 1807 no trabalho intitulado Mémoire sur la propagation de chaleur. Tá? Esse livro, tá? Ele foi revisado e foi rejeitado, né, inicialmente, tá? Por causa da sua teoria inovadora, né? E aí ele só foi publicado em 1822 com uma nova versão já revisada com um título chamado Théorie analytique des chaleurs. Tá? E aí só foi possível então, né, depois de aí se passaram 15 anos, né, para que de fato ele tivesse uma publicação, né? Então, se a gente pensar hoje em dia, né, e eu acho muito interessante pensar nessa evolução de tempo, né, e como a informação ela se propagava de uma forma muito mais demorada naquela época, né? Imagina demorar 15 anos para publicação num artigo, né? Hoje em dia é praticamente impensável isso, né? Mas foi um trabalho memorável, né? E base
para toda a teoria que a gente utiliza hoje sobre condução de calor. Tá? Então foi um trabalho muito importante, demorou muito tempo para ser publicado, né? Hoje em dia ninguém teria financiado, ele não seria pesquisador provavelmente do CNPq, né? Mas fez um trabalho formidável aí do ponto de vista de engenharia e de matemática ao longo da sua trajetória e merece muito o renome que foi lhe dado e atribuído. Tá? E aí então, nesse trabalho, tá, foi o traballo que Fourier descreveu de fato, né, um modelo físico para estudar os mecanismos de propagação de calor. Então, como que a condução de calor de fato acontece, né? A gente tem aqui algumas partículas, tá? A gente tem uma fonte de calor aqui, então, com uma temperatura mais alta, né? E à medida que a gente aproxima essa fonte de calor das minhas outras partículas, essa minha fonte de calor começa a aquecer essas partículas e isso vai variar a energia interna dessas partículas, né? Dessas moléculas. E aí essas partículas agora mais agitadas, elas vão entrar em colisões, né, com as partículas vizinhas, que vão aumentar o estado vibracional devido a essas colisões com as partículas vizinhas, que vão aumentar a energia das partículas vizinhas e assim por diante. E esse calor, então, vai sendo propagado por meio de vibrações das moléculas, né, umas com as outras, tá, das suas partículas em regiões próximas, tá, em interação entre elas. Tá? Então, a taxa de condução de calor de um meio de diferença de temperatura, né, ele vai depender, então, bastante da geometria da estrutura essa que a gente está analisando, do material e da diferença de temperatura em que esse meio está submetido. Então, quando a gente fala de condução de calor em diferentes fases, né, a gente vai ter diferentes materiais. Tá? Então, por exemplo, a gente viu no começo da disciplina que sólidos, né, eles têm forças fortes de ligação entre elas e os átomos e moléculas deles estão muito mais interligados e muito mais fortes. Né? Com isso, a probabilidade de colisão ou a probabilidade de vibração de uma molécula com a outra é muito maior. Né? Então, em geral, né, exceto várias exceções que nós vamos detalhar elas mais para frente, né, a gente pode imaginar que sólidos eles vão, em geral, conduzir melhor calor do que em líquidos, por exemplo, onde as moléculas já estão cerca de um pouco mais afastadas umas das outras. Né? E, consequentemente, os líquidos que têm moléculas mais próximas do que os gases vão conduzir melhor calor do que, por exemplo, em gases onde as moléculas estão mais afastadas. Né? Então, a gente fazendo aí esse link de novo, né, da parte molecular do conteúdo, né, com a estrutura da matéria, para justamente entender os processos de interação da matéria com os fluidos, né, e como eles se propagam. Né? Tá? Então, quero que vocês pensem um pouco agora junto comigo. Tá? Quais as variáveis que afetam a transferência de calor em um corpo? Né? Quais são essas variáveis? Tá? Então, dê um pause no vídeo aí, se vocês puderem, tá? E tentem pensar, né? Quais as variáveis que afetariam a transferência de calor na parede de um fluido. Né? Bom, a gente viu que a diferença de temperatura é a principal forçante da minha transferência de calor. Né? Logo, a diferença de temperatura seria uma dessas variáveis muito importante. Né? Depois, por exemplo, né, a espessura, né, desse material, né, por exemplo, de uma parede, né, a gente viu ali naquelas imagens, né, que quanto mais distante ele está da parede, mais essa transferência de calor vai demorar para chegar do outro lado dessa parede. Né? E a área, né, que a gente tem de superfície exposta. Né? Então, ele é um fenômeno volumétrico. Né? Então, quanto maior for a área que eu tenho de superfície com uma determinada temperatura, né, maior vai ser a transferência de calor para a parte vizinha subjacente. Né?
E a gente tem também diferenças estruturais dos materiais que a gente está utilizando justamente para essa transferência de calor. Né? Então, agora eu quero que vocês pensem, né? Quanto maior for essa minha diferença de temperatura, maior vai ser a minha taxa de transferência de calor ou menor vai ser ela? Quanto maior for a espessura dessa parede, maior ou menor vai ser a minha transferência de calor. Quanto maior for a área, maior ou menor vai ser essa transferência de calor. Que materiais vão transmitir mais calor e quais materiais vão ter uma menor taxa de transferência de calor. Tá? Então, dê uma pausa no vídeo de novo e reflita um pouco sobre isso. Tá? Bom, intuitivamente, a gente consegue imaginar, né, que a diferença de temperatura, quanto maior seja a diferença de temperatura, já que ela é a força motriz do nosso problema, né, quanto maior for essa diferença de temperatura, maior vai ser minha taxa de transferência de calor, certo? Agora, se eu tiver, por exemplo, uma parede de 2 metros de concreto e uma parede de tijolos de concreto também, para ser o mesmo material, né? De concreto de 10 centímetros, né? A gente pode imaginar que a nossa transferência de calor vai ser muito maior na parede que for mais curtinha, certo? Então a gente pode pensar que a espessura da parede, por exemplo, ela vai ser inversamente proporcional à minha taxa de transferência de calor. Tá? E quanto maior for a área exposta dessa parede, né, a essa minha temperatura, né, a gente pode imaginar que maior vai ser a minha taxa de transferência de calor, certo? Portanto, a gente tem, né, e o material vai entrar de alguma forma aqui dentro, tá? Então, com isso, né, a gente consegue chegar na nossa lei de Fourier de transferência de calor, tá? Intuitivamente, a gente consegue deduzir essa equaçãozinha aqui, tá? Com todas as variáveis, nos qual eu vou ter a minha diferença de temperatura aqui, tá? A espessura da parede, né? Ou seja, um ΔX, tá? Inversamente proporcional. A área diretamente proporcional à minha taxa de condução de calor. E o K vai ser minha constante de proporcionalidade do meu problema, tá? Ou o meu coeficiente de condução de calor, certo? E como a gente está avaliando aqui, né, o meu Q pontinho é a minha taxa de condução de calor, né, como a gente tinha visto quando a gente trabalhou com a primeira lei da termodinâmica, tá? Logo, a unidade de medidas que a gente está trabalhando aqui é taxa de variação de energia, ou seja, watts. Tá? Para a nossa felicidade, todos os experimentos até agora têm mostrado que essa relação é, felizmente, linear. Tá? E aí eu quero fazer uma observação aqui quanto ao sinal. Tá? Então, se vocês lembrarem, né, a temperatura a gente define que a taxa de transferência de calor ela acontece sempre no sentido da maior temperatura para a menor temperatura, certo? Então eu sempre vou ter aqui o meu T1 como minha maior temperatura e o meu T2 como a minha menor temperatura, tá? E aí, se a gente quiser escrever, né, porque depois a gente vai, já antecipando um pouco, a gente vai escrever isso aqui de uma forma diferencial, tá? Se a gente fizer a diferença de temperatura, a gente sempre faz T2 menos T1, tá? Então, essa equação aqui, normalmente a gente escreve ela com um sinal negativo, tá? E esse sinal negativo é muito importante, pois ele assegura que a transferência de calor ela sempre vai se dar no sentido positivo, ou seja, do T1, que é a maior temperatura, para o T2, que é a menor temperatura. Tá? E isso vai ser dado, então, por esse sinal. Tá? O K aqui vai ser a minha constante de proporcionalidade, ou condutividade térmica do material, tá? Que ele vai me dar a capacidade com que esse material tem para conduzir calor, e a gente já vai ver a diferença dele para diferentes materiais. Tá? E aqui, né, a gente vai ter desculpa, tá errada a flechinha aqui, né? A área aqui, né, vai ser a área
sempre normal à direção de transferência de calor, tá? Ou seja, ortogonal, né, à minha temperatura, tá? As minhas linhas de temperatura. Tá? Se a gente calcular o limite em que esse meu ΔX tende a zero, tá? A gente tem basicamente a definição de derivado, né? E a gente vai ter então a nossa lei de condução térmica ou lei de Fourier. Tá? E essa equação aqui, ó, é daquelas que vocês têm que colar no teto, né? Para não esquecer até o final da disciplina, pelo menos, tá? Não vai ser dado para vocês em prova, tá? Vocês têm que lembrar dessa equação, tá? Que é a minha lei de Fourier, tá? Se não lembrar dessa equação, nem vou lá fazer a prova, tá? Então aqui a gente tem, né, a nossa taxa de transferência de calor em uma direção. Tá? E aí se a gente lembrar, né, qual que é o conceito básico de derivada, a nossa derivada é sempre a minha reta tangente. Então, supondo que eu tenho uma distribuição de temperatura que é dada por uma curva assim, tá? A minha taxa de transferência de calor, né, ela vai ser o gradiente de temperatura, ou seja, a inclinação dessa reta. Tá? E ela vai ser sempre negativa, porque eu estou indo sempre da maior temperatura para menor temperatura. De forma que o meu fluxo de calor, tá? A minha taxa de condução de calor aqui, ela seja sempre no sentido da maior para menor temperatura, ou seja, isso aqui sempre vai ser maior do que zero. Tá? E claro, isso daí é em uma dimensão, né? Mas a gente sempre pode expandir isso para um limite com mais dimensões. Né? Então, a condução de calor, na verdade, ela é sempre um problema volumétrico. Tá? E ela vai acontecer aqui em diferentes sentidos. Tá? E não necessariamente esses sentidos eles são ortogonais, né, à geometria do meu problema. Então, sempre que a gente pensar em condução de calor, a gente normalmente trabalha com isotermas, né? Ou seja, linhas de mesma temperatura, tá? Que seriam essas linhas aqui. E a nossa taxa de condução de calor, ela sempre vai estar ortogonal com essas minhas linhas de mesma temperatura, tá? Porque, claro, se a gente está numa mesma temperatura, a gente não tem transferência de calor, por exemplo, ao longo dessas isotermas aqui. A gente sempre vai ter transferência de calor no sentido ortogonal a essas linhas isotérmicas. Tá? Então, por exemplo, aqui um exemplo com o gradiente, né? Se eu colocar um bloco de gelo dentro de um copo d'água, né? A gente vai ter aqui o copo vai estar transferindo calor, então, por condução para esse gelo, né? E aqui nas bordas desse gelo onde eu tenho ar, a gente vai ter como eu tenho uma temperatura aqui menor, né? A gente vai ter uma taxa de condução de calor menor para essa região aqui do ar. Isso vai fazer com que a gente crie uma estrutura não homogênea de condução de calor. Nesse caso, eu posso escrever então que minha condução de calor ela vai acontecer com esse nzinho normal, a minha superfície, tá? Menos o Ka vezes dt dn, onde esse n aqui vai ser sempre o vetor normal, na direção normal, vai me dar a direção normal de propagação dessa minha transferência de calor. Ok? O meu K, a minha condutividade térmica do material, vai ser dada pela capacidade que esse meu material tem de conduzir calor. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente compara a minha condução térmica do ferro, tá? Com a água. Tá? Então, o ferro ele tem, né, arranjos moleculares de forma bem estruturados. Tá? Isso permite com que o estágio vibracional deles transfira esse calor de uma forma muito mais eficiente da água, que, por exemplo, não possui uma estrutura molecular, né, bem formada e organizada, né, que tem forças moleculares mais fortes e tão mais espaçadas no espaço. Isso faz com que o ferro, por exemplo, ele conduza 100 vezes mais do que a água, tá? Grosso modo, assim, né, falando, tá? Mais de 100 vezes, tá? Então seria, né? Logo, a água ela é
um pobre condutor de calor em relação ao ferro. Tá? Entretanto, a água a gente vai ver que ela é um ótimo sistema de armazenamento de energia térmica. Então aqui a gente tem alguns exemplos, tá, de alguns materiais, tá? Então, por exemplo, aqui, né, a espuma, que são normalmente utilizados como isolantes térmicos em construção, né? Espumas aqui, a espuma ela tem muitas cavidades com ar dentro. Tá? Então, como ela tem muito ar dentro dela, ela vai ter uma condutividade térmica muito próximo da condutividade térmica do ar. Tá? Fibra de vidro aqui, né, a gente já tem fibras mais próximas, né, então elas vão também ser bons isolantes térmicos, né. Borrachas, em geral, são bons isolantes térmicos, né, a gente pode botar uma Havaianas, a gente consegue ver que a gente tem um bom isolamento térmico do piso, né. Aqui madeira, né, madeira também dá um ótimo conforto térmico nas casas, tá. A nossa pele já tem uma condutividade térmica, né, que ainda fica pouco dentro dos isolantes, mas não tanto, né? A água, né, já tem o dobro de condutividade térmica do que a nossa pele, né? Tijolos já vão ter um pouco mais de condutividade térmica, né? E aí depois a gente entra para os metais, né? E aí os metais sim, né? Mesmo o mercúrio aqui, que é um líquido, né? Ele acaba sendo um líquido com uma alta condutividade térmica, né? E aí aqui, ferro, alumínio, cobre, ouro, prata, diamante, né? Eles começam a ser metais com alta condutividade térmica, né? Tanto que, por exemplo, para refrigeração de computadores, né, se usa muito, né, prata naquele, principalmente naquele líquidozinho que tu põe entre o processador ali, né, para ter e o dissipador e a placa-mãe, né, para ter uma boa dissipação de energia, né, pasta térmica que se chama, né. E o cobre ele é muito utilizado ali como meio de dissipador de energia, né? Então, para sistema principalmente com refrigeração líquida, se usa muito cobre como um metal ali na volta desse sistema de refrigeração para que ele tenha uma boa dissipação de energia, né? E o diamante, olha só, o diamante que interessante, né? Ele tem uma das estruturas cristalinas mais bem formadas dos materiais no planeta, né? Então ele tem uma altíssima condutividade térmica no diamante, tá? Então aqui um exemplo da placa de cobre, né? Então, se a gente pegar aqui uma placa 30 graus Celsius de um lado, 20 graus Celsius do outro, ou seja, a gente tem um ΔT aqui de 10 graus Celsius, tá? Considerando que a gente tem aqui um K de 400 watts, né? Uma área de 1 metro quadrado, a gente vai ter então 4.010 watts de taxa de transferência de calor. Né? O cobre e a prata, eles são bons condutores térmicos e bons condutores elétricos e bons condutores de calor também. Tá? Borracha, madeira, isopor, eles são maus condutores de calor e logo eles têm um K muito menor. Tá? E aí eu pergunto para vocês, como você faria para determinar a condutividade térmica de uma amostra ou de um determinado material?